Olá amigos, o petróleo não foi o único alvo na guerra de 2003. Mas certamente é uma meta importante considerada pelos políticos americanos antes do desembarque de tropas em Bagdá. No entanto, quais são os resultados que eles obtêm? Nas palavras do Sr. Trump, em 2013 gastamos 1,5 trilhão de dólares. Perdemos milhares de vidas e destruímos uma nação. Nós não deveríamos estar lá. Mas se estivermos lá, leve o óleo para casa, pelo menos. Acho que a China está pegando o petróleo, mas eles não estão brigando. As declarações de Trump implicam que Washington gastou muito, mas recebeu muito pouco, e Pequim só pode ficar de braços cruzados e se beneficiar. Como foi a história? Vamos descobrir juntos. Em 2003, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido desembarcou tropas no Iraque com poderio militar superior. Demorou menos de um mês para derrubar o governo de Saddam Hussein. Logo depois, o exército iraquiano foi dissolvido e um novo governo democrata foi formado. Muitas pessoas acreditam que a sorte chegou às empresas americanas. Dezenas de grandes corporações, incluindo os setores bancário, eletrônico e petrolífero, assinaram contratos para investir no Iraque. O Congresso dos Estados Unidos também alocou 21 bilhões de dólares para reconstruir a infraestrutura, facilitando a entrada das empresas americanas no mercado. No entanto, depois disso, todas as expectativas não aconteceram. A instabilidade do Iraque fez com que as corporações se virassem e fugissem. Todo o exército de Saddam Hussein, com centenas de milhares de pessoas, se reuniu para conduzir a resistência. A Al-Qaeda consiste em milhares de extremistas, muitas vezes realizando atentados suicidas. O movimento sadrista, liderado pelo clérigo Muqtada al-Sadr, atraiu milhões de participantes, principalmente muçulmanos xiitas, representando 65%. No Iraque, eles têm o objetivo de expulsar as tropas americanas do território. Além disso, existem muitas outras organizações, como o Qatar Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irã. Enfrentando tantos inimigos ao mesmo tempo, Washington precisa manter uma força permanente de mais de 100 mil soldados para proteger o novo governo democrata. Em apenas 3 anos de confronto, cerca de 3 mil soldados foram mortos e dezenas de milhares feridos. Os danos às instalações são imensuráveis. Em 2006, Shahidam foi preso e condenado à morte. Seu exército gradualmente se desintegrou. Em seguida, o líder da Al-Qaeda, al-Zarqawi, foi morto em um ataque perto de Baquba. As forças do grupo se esconderam. Consequentemente, outras facções gradualmente se tornaram inferiores ao poder dos militares dos Estados Unidos e do governo iraquiano. Basicamente, a segurança de cidades importantes está sob controle. Entre 2007 e 2011, os Estados Unidos adicionaram 30 mil soldados para evitar o aumento do derramamento de sangue. Ao mesmo tempo, esse período também marcou uma mudança marcante na sociedade iraquiana. O povo tornou-se desperto e unido. Eles pegaram em armas e ficaram com o governo contra os jihadistas liderados pela Al-Qaeda e posteriormente pelo ISIS. Isso contribuiu para que os partidos do antigo regime gradualmente chegassem a um acordo com o novo regime, resultando em uma situação política estável no Iraque. Este é um momento de ouro para os Estados Unidos e as empresas ocidentais entrarem em busca de oportunidades. Em que, o mais proeminente são as empresas de petróleo e gás através do processo de licitação. Ou seja, escolher a empresa que atende aos requisitos do governo iraquiano, talvez em termos de compartilhamento de receita, para que as empresas a seguir ganhem. A britânica e holandesa Shell conquistou o direito de explorar o maior campo de petróleo de Minion, no Iraque, com reservas de cerca de 41,5 bilhões de barris. A ExxonMobil dos Estados Unidos adquire o segundo maior campo de West Qurna com reservas de 33 bilhões de barris. A britânica BP ganhou 47,6% do terceiro maior campo Rumaila com 17 bilhões de barris. Além disso, algumas outras empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos, como Chevron, ConocoPhillips e Alibutro, também ganharam o direito de explorar vários campos menores. Em média, os magnatas ocidentais produzem juntos cerca de 1,75 milhão de barris de petróleo por dia, respondendo por mais de 70% da produção total. Suponha que os preços sejam vendidos no petróleo de referência Brent a uma média de $95 o barril. Nota: estamos contando para o período de 2008 a 2011, então o resultado seria de 166,25 milhões de dólares por dia. Portanto, a receita de um ano é de 60,68 bilhões de dólares. Esta é a receita estimada gerada pelas empresas ocidentais de petróleo e gás, um número que teria sido terrível mais de uma década atrás. No entanto, se você contar apenas os Estados Unidos, será muito engraçado. O petróleo que extraem representa apenas cerca de 10% da produção total do Iraque, correspondendo a uma receita estimada em 10,2 bilhões de dólares por ano.
Para uma empresa esse número é muito, mas para um país é muito pouco. Enquanto isso, o governo de Washington gasta bilhões de dólares todos os anos para manter a segurança e proteger os interesses econômicos. A história começa a ficar interessante durante o período pós-guerra. Em 2017, quando os Estados Unidos estavam empenhados em combater o terrorismo, a China também participou da licitação de licenças de exploração de petróleo. Aqui estão algumas das minas que eles já possuem. 1. Adab tem reservas de 1 bilhão de barris. 2. 46% Rumaila reserva 17 bilhões de barris. 3. Alfaia 4,1 bilhões de barris. 4. West Kurna 1 tem reservas de 20 bilhões de barris e muitos outros campos de petróleo. No geral, o número total de campos que possuem gera cerca de 20% da produção de petróleo do Iraque, e esses são os números para 2021. O que está acontecendo, então por que eles possuem tanto? Existem muitas razões. Primeiro, em relação ao Iraque, o governo da coalizão apoiado pelos Estados Unidos no pós-guerra era mais difícil de controlar. Imagine que esses são partidos políticos ativos, contando aproximadamente com mais de 50 partidos. É o resultado da reconciliação depois da guerra, em que, formando dois extremos distintos, um lado é anti-Estados Unidos, pró-Rússia, Irã Central e o outro lado é o oposto. Vale ressaltar que ambos os lados têm a mesma força. O lado anti-americano quer que a China participe da economia iraquiana e ganhe influência para criar um equilíbrio. Como resultado, a facção restante foi forçada a se comprometer se não quisesse que o governo entrasse em colapso e guerreasse novamente. É por isso que a China foi convidada a participar da licitação de petróleo e gás. Em segundo lugar, Pequim tem muito dinheiro e gastos generosos. Em 2010, eles cancelaram 80% da dívida de 8,5 bilhões de dólares de Bagdá. Isso causou uma grande salva de palmas do povo e do governo do Iraque. Em terceiro lugar, quando a China opera no Iraque, não é tão arriscado quanto as empresas ocidentais. A razão é que organizações terroristas como a Al-Qaeda e depois o ISIS visam principalmente a infraestrutura dos Estados Unidos e seus aliados. Como resultado, eles estão mais seguros e em alguns negócios compraram direitos de petróleo de algumas empresas ocidentais, como a Dax Petroleum do Canadá. Desde 2017, com a queda da organização terrorista Estado Islâmico, a China aumentou seus investimentos no Iraque com uma série de projetos elogiados. Nela, há investimentos de dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura, incluindo a construção de 90 mil casas. Construa 1.000 instalações de saúde, 8.000 escolas, renove o aeroporto internacional de Nasiriyah e atualize o sistema de tratamento de águas residuais e muitas outras obras. Todos eles dão uma contribuição importante para a reconstrução do Iraque e, portanto, são muito bem-vindos. Além disso, diante da crescente demanda de energia, a China é atualmente o maior importador de petróleo e gás do Iraque, respondendo por cerca de 44%. Com grandes benefícios econômicos, o governo de Bagdá planejou recentemente permitir que o yuan seja pago diretamente em transações bilaterais em vez de dólares. Por essas razões, a China tem uma influência inigualável no país. E os Estados Unidos hoje? A maioria de suas empresas reduziu suas operações no Iraque, no qual o magnata do petróleo e gás ExxonMobil possui apenas 22,7% das ações no campo West Kurna 1, com reservas de 20 bilhões de barris. A razão é porque o Iraque tem um aparato pesado, complexo e corrupto, que extrai dinheiro do petróleo, tornando muitas vezes lentos os pagamentos pelos serviços das empresas. Enquanto isso, grupos de milícias locais que são pró-iranianos ou hostis ao ataque anterior dos Estados Unidos regularmente assediam por extorsão. Em outras palavras, peça dinheiro para proteger, se não der, eu quebro. Além disso, o governo iraquiano é esperto demais para jogar. Eles sempre pedem mais dinheiro, toda vez que as empresas estrangeiras querem fazer novos projetos. Para projetos antigos que não são lucrativos, se eles pedem uma redução de taxa, eles não permitem, levando a uma situação em que o dinheiro é muito pouco em comparação com as expectativas. Isso levou empresas petrolíferas britânicas e americanas, como Shell, BP e ExxonMobil, a retirarem a maior parte de suas participações no Iraque, respectivamente. Eles preferem perfurar petróleo em outros lugares que trazem mais lucro do que perder tempo, mas ganham pouco. No entanto, as empresas chinesas não são assim, trabalham para o Estado. Garantir a demanda de energia é o mais importante, o lucro vem em segundo lugar. Com isso, quem quer vender ações, compra. Como o governo iraquiano temia que a China obtivesse o direito de explorar o petróleo, bloqueou as concessões. Portanto, os magnatas ocidentais só podem vender para o Japão, Coreia ou Malásia. Pelo que acabou de ser dito, podemos imaginar um pouco a guerra dos Estados Unidos no Iraque custando trilhões de dólares. Mas em vão, o que eles conseguiram foi apenas a derrubada de Saddam Hussein e a substituição de um novo governo pró-ocidental. Na verdade,
não é muito próximo, porque internamente o Iraque está dividido em duas facções muito equilibradas, mesmo que às vezes a divisão seja a favor do Oriente. Por exemplo, em 2020, depois que Washington assassinou o general iraniano Qasem Soleimani, o parlamento iraquiano votou pela expulsão de 2.500 soldados americanos estacionados nas bases. No entanto, o plano foi posteriormente arquivado devido a ameaças de duras sanções do presidente Trump. O objetivo do estacionamento dos Estados Unidos é conter a influência do Irã e proteger outros aliados na região. No entanto, foi apenas por causa do general iraniano Qasem Soleimani que o Iraque quis expulsá-los de seu território. Talvez eles tenham sido forçados a sair de mãos vazias. Em suma, sob o presidente Bush, a decisão de enviar tropas ao Iraque foi considerada um dos maiores erros da história americana. Vídeo termina aqui. Obrigado pessoal por gostarem. Tchau e até breve.